Olá pessoal, eu sou a professora Suliane e a aula de hoje é a aula de número 65, Industrialização e Setores da Economia da América do Norte. Mas antes de começar a nossa aula, vale lembrar que você, estudante que faz as atividades pelo aplicativo Aula Paraná, clica no primeiro link, responde o formulário da aula de hoje e garante a sua presença. Você, estudante que por algum motivo não tem acesso ao aplicativo, não perca o prazo de retirada e devolução das atividades impressas na sua escola. E para todos os estudantes, tenham em mão o caderno, a caneta, a borracha, né? Que a gente vai utilizar para fazer as anotações e as atividades da aula de hoje. Então, vamos começar a nossa aula. Qual é o objetivo dessa aula de hoje? Compreender a importância dos setores da economia existentes na América do Norte. Lembrando vocês, né, que o continente americano ele possui ali duas regionalizações. E nessa aula nós vamos estar trabalhando com a regionalização baseada nos aspectos geográficos, que divide o continente americano em América do Norte, né, nessa cor laranja, América Central e América do Sul. O nosso foco é a América do Norte, Canadá, Estados Unidos e México. A outra regionalização, né, é a que divide o continente nos aspectos culturais, que seria a América Anglo-Saxônica e a América Latina. Então, para a gente começar, nós vamos estar falando aí sobre as indústrias nos Estados Unidos. E quando a gente fala de industrialização nos Estados Unidos, a gente tem que lembrar que aquele país, ele passou por um processo de colonização, de povoamento, o que facilitou depois a questão da industrialização. Ele recebeu imigrantes vindo da Europa que já vinham com mão de obra especializada. Ele também é um país bastante extenso, um país rico em recursos minerais, em recursos naturais, é um país que soube, né, planejar e utilizar ali os seus rios para fazer hidrovias, para que pudesse ter o transporte de pessoas e mercadorias. Então nós vamos focar em como está distribuído hoje a questão das indústrias nos Estados Unidos. Então, essa indústria, né, ela é distribuída de forma variada. A gente vai ter a região Nordeste e a região Centro-Oeste bastante industrializada, denominado aquela região de Manufacturing Belt, que é o cinturão das manufaturas, mas esse cinturão das manufaturas, eles abrigam as indústrias têxtil, né, que são as que fabricam as roupas, a eletrônica, a automobilística, mas nós também vamos ter um outro tipo de cinturão que é conhecido como Sunbelt, o cinturão do sol, que fica localizado mais na região oeste, região sul, região sudeste dos Estados Unidos, onde nós vamos ter como principal atividade industrial a indústria aéreo, militar e espacial. Então, nesse mapa aqui, nós podemos observar esses dois cinturões. O da manufatura, que fica nessa região aqui, região dos Grandes Lagos, né, região Nordeste, que temos aquelas indústrias têxtil, automobilística, eletrônica, e essa região aqui, né, em vermelho, nós vamos ter a região ali do Sunbelt, né, que é a região das indústrias naval, né, das indústrias espaciais. Então, essa é a divisão de como está as atividades industriais nos Estados Unidos. Esse mapa aqui, né, é um mapa sobre atividade industrial. São todos os tipos na legenda de indústrias que nós vamos encontrar no território dos Estados Unidos. Então, nós temos essas regiões em roxo aqui como principais áreas industriais, né? Então vejam que elas estão espalhadas pelo território. Nós vamos ter a indústria aeronáutica, automobilística, química, eletrônica, alimentícia, têxtil, indústria de engenharia, siderúrgica. Então são diversas, né? Construção naval, petroquímicas, madeireiras, diversas atividades industriais ocorrem no país. É um país bastante forte nessa questão das indústrias, né? Suas indústrias são reconhecidas aí mundialmente. E
né, falando ainda dos Estados Unidos, dos setores da economia, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da agropecuária nos Estados Unidos. Então, a agropecuária nos Estados Unidos, ela também é dividida ali por espaços, né? Nós vamos ver um pouquinho mais para frente. E ela se encontra, né, principalmente nas regiões das grandes planícies, onde nós vamos ter os cinturões agrícolas, né? O principal deles, o cinturão do trigo, temos também com destaque o cinturão do milho e o cinturão do algodão. Nessas grandes planícies também nós vamos ter ali a criação de suínos e de bovinos. Na região dos Grandes Lagos, não mais nas grandes planícies, nos Grandes Lagos, e no nordeste do país vai ter ali a região do cinturão verde, que é o cinturão dos hortifrutis. E também vamos ter nesse cinturão incluído a pecuária intensiva, destinada à produção de leite. Então, quais são os principais fatores que favorecem a questão da agropecuária nessa região das grandes planícies? Nós estamos falando de uma planície muito extensa, uma planície que tem solos férteis, uma planície onde o clima subtropical e temperado favorece a produção agrícola e uma planície, né, de terrenos planos que também vão favorecer a questão da agropecuária nesse país que é os Estados Unidos. Nós vamos ter uma agropecuária bastante intensiva, né? A utilização de máquinas ali, a utilização de produtos que favorecem a agricultura nos Estados Unidos. E aqui nós temos então um mapa, né, dos cinturões. A gente pode ver em vermelho, né, o cinturão do trigo. Então, é a região onde é produzido o trigo e a colheita do trigo nos Estados Unidos ela é feita 2 vezes no ano. Temos aqui em rosa o cinturão do algodão, produtos subtropicais nessa cor amarela. Em laranja nós vamos ter o cinturão do leite, aqui em azul o cinturão do milho, em verde claro a criação extensiva, né? E aqui no verde escuro a agricultura irrigada. Produção agropecuária, né, dos Estados Unidos, esse mapa aqui, ele vai mostrar então os principais cultivos e criações. Nós temos cereais, milho, arroz, uva, tabaco, soja, né? Na criação nós temos criação de aves, de bovinos, criação de suínos. Então nós vamos ter, né, as lavouras de trigo nessa cor mais clara, vejo que são bastante. Temos também destaque aqui para a cor em marrom, que é a pecuária extensiva. Então, os Estados Unidos, né, todo o seu território é ocupado ali, né, pelas indústrias, pela agropecuária. Então, esses setores da economia, eles são bastante fortes no país. E agora nós vamos para o nosso primeiro quiz. Então, vamos copiar no caderno atividade. A agricultura estadunidense é dividida em belts, em cinturões, né, agrícolas, marcada pelo zoneamento da produção. Então, assinale a opção que corresponde a esses belts da agricultura. Presta bastante atenção. Alternativa A, cinturão do milho, cinturão do algodão, cinturão do leite e cinturão do trigo e cinturão da pecuária. Alternativa B, cinturão das indústrias têxtil, eletrônica, naval e automobilística. Agora a atividade é com vocês.
Então, pessoal, conseguiram responder a atividade? Em relação aos belts agrícolas, né? Qual seria a opção correta? Então, para você que assinalou a alternativa A, cinturão do milho, do algodão, do leite, do trigo e da pecuária, está de parabéns. A outra alternativa falava das indústrias, né? Do cinturão das indústrias. Então, dando continuidade à nossa aula, né? A gente falou um pouquinho sobre a industrialização, o setor da economia ali dos Estados Unidos, e agora nós vamos falar um pouquinho do Canadá. Então, o Canadá, a sua industrialização, ela vai ocorrer depois dos Estados Unidos, a partir lá do ano de 1945. Vai começar a receber investimento dos Estados Unidos. Então, as indústrias do Canadá, no primeiro momento, elas vêm para complementar as indústrias dos Estados Unidos. A região mais industrializada do Canadá é a região do Vale do São Francisco, onde está localizada próximo ali dos Grandes Lagos, na fronteira com os Estados Unidos. Nós também vamos ter, né, lá na costa oeste, a região de Vancouver, que também é um importante centro urbano. E lembrando que essas indústrias do Canadá, elas são indústrias altamente tecnológicas, elas são indústrias modernas, né, bastante desenvolvidas. Então, aqui, esse mapa, ele mostra o panorama econômico do Canadá. Então, nós vamos ter, né, conforme a legenda, em vermelho, aqui nós temos os Grandes Lagos, a fronteira com os Estados Unidos, e em vermelho ali a região industrial, mas também encontramos elas em outras partes do país, né? Aqui a região da costa oeste, Vancouver, temos aqui em laranja a policultura e pecuária leiteira, então temos policultura diversas culturas, diversos produtos agrícolas que são plantados, temos em amarelo a cultura extensiva do trigo, nós vamos ter aqui em verde as florestas, né? Então o Canadá ele tem ali mais de 40% das suas terras compostas por florestas e nós vamos ver que por conta dessas florestas a indústria ali de papel e celulose ela é bastante forte no Canadá. Temos as terras não cultiváveis em rosa, que é toda essa região da parte norte, né? Ali por conta da localização, por conta do clima, então nós vamos ter, né, essa parte não cultivável. E temos a zona de pesca que fica, né, Oceano Atlântico, Oceano Pacífico, nessa área em azul. Ainda falando das indústrias do Canadá, quais são os tipos de indústrias encontrados no Canadá? Então, né, de acordo com a legenda, nós vamos ter a indústria aeronáutica, automobilística, né, indústria química, vamos ter também indústria mecânica, alimentícia, eletrônica e de telecomunicação, têxtil, siderúrgicas, né? Então indústria de base, metalúrgicas, enfim, são diversas as atividades industriais ali no Canadá. E esses itens produzidos nos setores mais tradicionais, nas indústrias de base, como siderúrgico, papel, celulose, alimentício, têxteis, eles contam ali com alta tecnologia. Temos também as indústrias aeroespacial, de telecomunicação, biotecnologia, microeletrônicas, que são também, né, que compõem ali a alta tecnologia. Então, como eu já havia falado para vocês, o Canadá ele possui aproximadamente 48% do território composta pela floresta boreal. E ele vem ser o grande produtor mundial aí de papel e celulose. Mas o mais interessante é que lá no Canadá, né, eles exploram bastante os recursos da floresta, mas eles também têm uma política toda voltada para o meio ambiente, né, para a questão do reflorestamento, para que eles sempre possam contar com este recurso natural. Então nós temos aqui, né, uma fotografia que representa esse tipo de floresta, né? Então o governo ele incentiva programas de reflorestamento, garantindo assim a sua matéria-prima, que são as florestas. E agora falando um pouquinho sobre a agropecuária do Canadá. Então nós vamos ter uma agropecuária dotada de alto desenvolvimento tecnológico, assim como nas indústrias, né? Ela é altamente mecanizada. Então a tecnologia ali na agropecuária ela favorece bastante a produção, porque daí a produção ela pode ser em uma escala bem maior.
A produção do trigo corresponde a mais da metade das exportações da agropecuária. E aqui na fotografia, então, nós temos um exemplo ali, né, do trigo. Então, esse mapa aqui, ele mostra a produção agropecuária do Canadá. Então, a região de florestas, que é toda essa região verde, o improdutivo, que é essa região em roxo. Aí nós vamos ter nessa região aqui a agricultura, né, nessa cor mais clara, e em vermelho nós vamos ter os pastos. Então, na criação, nós vamos contar com ovinos, bovinos e suínos, e na agricultura, cereais, né, como trigo, aveia, cevada, linhaça. Vamos ter também milho, batata, beterraba, soja, árvores frutíferas, então, que compõem aí a questão da agricultura no Canadá. E agora nós vamos para a nossa primeira atividade. Essa atividade é para vocês copiarem e responder no caderno, né? Observe a fotografia a seguir e responda para que fins esse recurso natural vem sendo explorado no Canadá. Então presta bastante atenção na imagem. Agora a atividade é com vocês.
Então, pessoal, conseguiram responder a atividade? Então, a fotografia, né, ela mostra qual recurso, né, qual o fim que esse recurso é explorado. Então, o reflorestamento, né, de grandes áreas é aproveitado para a extração de madeira e celulose, usada na fabricação de papel. Então, para você que acertou essa atividade, parabéns! E dando continuidade à nossa aula, que nós estamos falando dos setores da economia da América do Norte, já falamos ali dos Estados Unidos, já falamos do Canadá e agora nós vamos falar do México, né? O México, ele é um pouco diferente ali porque ele já é um país ali subdesenvolvido, um país mais dependente. A sua industrialização ela aconteceu depois, né, dos Estados Unidos, do Canadá. E assim, lá no México, né, o que tem de abundante no México? Mão de obra barata e matéria-prima barata também. Então, os Estados Unidos, eles viram ali no México uma oportunidade de ampliar o seu polo industrial. Então, essa industrialização no México, ela ocorre a partir da segunda metade do século XX, né? Justamente por conta dessa mão de obra e matéria-prima barata e, sobretudo, os Estados Unidos passaram a dominar o parque industrial desse país. Por quê? Nós temos um bloco econômico que se chama NAFTA, né? Então, as relações comerciais entre México, Estados Unidos e Canadá ocorrem por conta desse acordo, desse bloco econômico. A atividade industrial no México, ela se concentra nos centros urbanos, na cidade do México, em Guadalajara, Monterrey, Veracruz e Tampico. E destacam-se os setores têxtil, alimentício, automobilístico, petroquímico, siderúrgico e metalúrgico. Então, com o objetivo, né, de atrair o capital estrangeiro, o México ele acaba criando uma zona franca. O que é uma zona franca? É um local onde se concentram as indústrias. E em 1960 ele cria essa zona franca ali na fronteira com os Estados Unidos para facilitar também essa relação comercial com os Estados Unidos. E no México, o que nós vamos ter ali, né, são as indústrias chamadas maquiladoras. O que será que são essas indústrias maquiladoras? Elas são empresas de montagem e acabamento de produtos instaladas ali no território mexicano. Então, como que ocorre, né? A grande maioria dessas empresas, elas são norte-americanas, elas são japonesas, canadenses e coreanas. Elas trazem peças e componentes que foram fabricados em outros países para montar os produtos no México. Então, o México acaba montando ali peças de automóvel, né? Chegam roupas para serem costuradas e depois de montado, de pronto esses produtos, eles voltam, né? Eles vão ser exportados. Principalmente eletrônicos, né, peças de automóveis e peças de roupas para serem costuradas. Depois de montados, os produtos são embalados, embarcados em caminhões, trens, aviões e exportados, sobretudo aí para os Estados Unidos, mas também para outros países. E as maquiladoras, na sua maioria das vezes, né, contam ali com setores eletrônicos, com uma marca bastante famosas, né, por exemplo, Casio, Kodaxon, Ericsson, no setor automobilístico, BMW, Ford, General Motors, Honda. Então, são empresas, né, que acabam enviando suas peças e produtos para serem finalizados lá no México. E aqui nós temos no mapa, né, a localização das maquiladoras. Então, todos esses círculos aqui no mapa, a gente pode ver, né, que a Zona Franca, o polo industrial, ela fica mais concentrada aqui na fronteira com os Estados Unidos, mas nós vamos ter também distribuídas em outras regiões, mas também próximo da fronteira com os Estados Unidos. E agora, né, a nossa atividade é para você copiar e responder no seu caderno e dizer o que são as indústrias maquiladoras. Agora a atividade é com vocês.
Então, pessoal, vamos ver o que são as indústrias maquiladoras? Né? São empresas de montagem e acabamento de produtos para exportação, instaladas em territórios mexicanos. Para você que acertou, parabéns! E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a agropecuária lá no México. Então, a agricultura no México, ela vai se concentrar no Planalto do México, por conta das temperaturas que favorecem a questão da agricultura, né? Nós vamos ter os solos férteis, nós vamos ter ali períodos de chuva. Nessa região predominam extensas propriedades conhecidas como haciendas, que empregam grande quantidade de mão de obra e são poucos mecanizadas. Então, nós vamos ter uma grande quantidade de pessoas trabalhando, né, nessas propriedades. Mão de obra barata também, o pouco emprego de máquinas faz com que muitas pessoas precisem, né, trabalhar para dar conta de toda a produção agrícola. Esse mapa aqui é o mapa da agropecuária. Então, nós vamos ter, né, a criação extensiva nessas áreas onde tem esses círculos vermelhos. Nós vamos ter aqui em laranja o milho e o trigo, o algodão aqui em vermelho, né? Vamos ter o arroz em roxo. Então esse mapa aqui, ele acaba retratando essa atividade da agropecuária no México. E agora nós vamos para mais uma atividade, né? Agora para vocês copiarem e responderem no caderno. Atividade número 3. Marque V para as alternativas corretas e F para as alternativas falsas. Primeira, destacam-se setores têxtil, alimentício, automobilístico, petroquímico, siderúrgico e metalúrgico nas indústrias mexicanas. Será? Vamos ver. Segunda, a agricultura mexicana é caracterizada pela alta tecnologia e pelo emprego de máquinas? E a última, a economia mexicana, ela não depende de outros países. Agora com vocês a atividade.
Então, pessoal, conseguiram responder a atividade, né? Essa atividade era de verdadeiro ou falso. Então, a primeira, destacam-se setores de alimentos, automóveis, petroquímico, siderúrgico, metalúrgico nas indústrias mexicanas? Verdadeiro, né? Essa resposta está correta. A agricultura mexicana é caracterizada pela alta tecnologia e emprego de máquinas? Não, né? Alternativa falsa. Tanto que ela emprega bastante mão de obra e mão de obra barata para dar conta de toda a produção. A economia mexicana não depende de outro país? É totalmente falsa, né? A gente viu ali que depende, ela é dependente sim, inclusive as suas indústrias, né, que são maquiladoras, elas também são dependentes de outros países. Então, pessoal, nessa aula de hoje, né, nós podemos compreender um pouquinho ali sobre o processo de industrialização na América do Norte, falamos um pouquinho da questão da agricultura, da pecuária, né, de quando se instalaram as indústrias, a sua localização. Eu espero que vocês tenham aprendido nessa aula e eu encontro vocês na nossa próxima aula.